Bom, foi por 11 capítulos, hein? Não foi o 1127, mas foi o 1138. A gente sabe que é quase impossível um autor conseguir um feito desses, principalmente se tudo aquilo que a gente falou naquele vídeo, o Eiichiro Oda não pode ver, foi planejado. Ainda mais impossível a gente acertar aquilo, mas foi por bem pouco. Se estava nos planos dele ou não, a gente nunca vai saber. Mas entre indas e vindas, teorias e interpretações desse canal, nós sempre viajamos muito mesmo. Mas essas viagens sempre nos levaram para caminhos legais dentro da série, para acertar o que ela queria dizer. A relação entre arcos, a fruta do Nika, o vídeo da serpente, o vídeo do símbolo de sol e por fim os Dei e a meia-lua, que é uma das teorias mais antigas desse canal, antes mesmo daquele vídeo do Eiichiro Oda não pode ver, se é que você não sabe. Pouca coisa eu pude embasar melhor naquele vídeo antigo, mas nesse eu pretendo fazer de forma bem diferente. Antes, vamos estabelecer algumas coisas e como vai ser isso tudo. O vídeo vai ser duas partes, essa é a primeira. A segunda vai trazer o segundo mundo e o terceiro mundo. Mas vamos lá, sobre esse vídeo aqui e os demais. Toda a poesia existente no mural segue uma estrutura que podemos levar em consideração. Antes de tentar interpretá-la, isso é muito importante. Existem as primeiras estrofes que contextualizam em que momento o mundo estava, isso em relação à natureza e à ciência. A exemplo, na Terra existiam as chamas. No segundo mundo no vazio havia o sopro. Oda não usa isso apenas poeticamente, mas para contextualizar o mundo e a natureza. Vocês vão entender melhor conforme esse vídeo for passando e o segundo chegar. Em seguida, existe a causa para o fim do mundo. No primeiro mundo, a exemplo, as pessoas sucumbiram à cobiça e tocaram o sol proibido. Essa é a causa do fim desse mundo, assim como todos os restantes também têm uma causa. No terceiro ponto, o Oda coloca uma reação à causa estabelecida das forças da natureza, seja deuses ou da serpente no caso do primeiro mundo. E por fim, o fim do mundo e uma separação. Dois seres que por alguma razão não podem mais se encontrar. No fim, no terceiro mundo, eles se encontram. Os três mundos, a forma como eles são contados e o resultado de todos eles já foi nos dito há muito tempo. Basicamente no capítulo 100 do mangá de One Piece. Existem três coisas que não podem ser impedidas: o sonho dos homens, o fluxo do tempo e um propósito herdado. Enquanto o homem continuar buscando o verdadeiro significado da liberdade, essas coisas jamais vão deixar de existir. Não sei se Roger era muito bom com as palavras, mas aqui ele canetou e ele resumiu basicamente tudo que tem nesse mural. Da mesma forma, eu vou fazer a análise de cada um dos mundos a fim de que vocês entendam melhor minhas interpretações e as teorias. É claro, ver onde acertamos, o vídeo do Eiichiro Oda não pode ver, e ver onde estávamos no caminho para ainda descobrir algo. Espero muito que vocês curtam como eu quero contar essa história, e eu espero que embarquem comigo nessa viagem até o fim do mundo. O mundo que nós acreditamos que é e que será o mundo de One Piece. Sejam bem-vindos ao canal Supernovas, eu sou o Léo. Esse canal também conta com a presença do Isaac e vamos para o vídeo que, carinhosamente, chamamos de o nosso vídeo favorito. Sobre a Terra, existe a chama. Primeiro de tudo, o fogo. Através das chamas da natureza e de todas as coisas, as pessoas alcançaram o sol proibido. Essa é a ordem da natureza daquele tempo. Existe um conceito em One Piece que sempre me chamou a atenção. Aquilo que existe em todas as coisas e conecta os homens, coisas, seres e vozes, como os reis dos mares com Poseidon, os poneglyphs e por aí vai. Mas parece que toda a natureza de One Piece tinha algo sobrenatural sobre ela. Ora, coisas inanimadas mandaram mensagens para homens? Seres como animais gigantes daquele jeito se comunicarem com uma sereia, com outras pessoas? Bom, sempre pareceu ter algo como a força de Star Wars em One Piece. Mas realmente existe algo parecido com a força no mangá de One Piece. Sempre existiu algo sobrenatural ignorado por parte dos fãs que acreditavam ser só um elemento mágico do Shonen. Eu acho que não é bem assim. Recentemente foi afirmado por Vegapunk que existiu no passado distante uma civilização tão avançada que produziam uma tecnologia vinda de uma energia invisível, interminável e que dava consciência até mesmo a robôs, como Emmet, por exemplo. Também recentemente fomos introduzidos a Mother Flame, chama inextinguível criada por Vegapunk, que não foi criada coisa nenhuma. Vegapunk apenas copiou isso do primeiro mundo. As duas coisas, o sobrenatural e a ciência, conversam entre si no mundo de One Piece. Vegapunk revelou que estava pesquisando o século perdido para descobrir a energia antiga do Reino Antigo,
a energia que eles usavam como fonte. Ele desejava compartilhar isso com o mundo e parar as guerras. É um santo, coitado. A ideia, como vimos, não funcionou, mas ele chegou bem perto e ele criou a Mother Flame. Essa descoberta pertence ao primeiro mundo. As pessoas sucumbiram à sua ganância ao tomarem para si o Sol Proibido. Eu vou te mostrar como Vegapunk só replica as coisas do passado. Vegapunk vem de uma ilha chamada Karakuri, é a sua terra natal. Em Karakuri morava um homem chamado Tsukimi, o nome dele se traduz para o Observador da Lua. Esse homem recriava os mesmos robôs que tem na Lua, só que eles se pareciam mais com humanos, já que os robôs da Lua tinham asas. Essa mesma tecnologia de séculos atrás foi replicada pelo próprio Vegapunk para fazer os PX, posteriormente os Serafins e o fator de linhagem. Mas a tecnologia primeiro veio do Tsukimi e depois da Lua. Nada de fato foi criação dele. A questão é a seguinte: a voz de todas as coisas, a determinação dos homens, que gera o Haki e o Sol Proibido são no fim a mesma chama. E essa descoberta veio através do coração de alguns homens. Homens que mesmo depois da morte nunca paravam de correr. Os Bucaneiros. Vamos juntar algumas peças antes. O segundo mundo marca o século perdido, o nascimento de Joy Boy e a Guerra dos 20 Reinos. Isso é uma interpretação geral que todos nós leitores tivemos devido a algumas coisas que são contadas nele. Primeiro, atentem-se ao fato de que Joy Boy foi o primeiro pirata. Se eles não existiam antes do Joy Boy, então quem velejava esses mares? A resposta é muito simples: os primeiros piratas do mundo, mesmo que não nomeados assim, os Bucaneiros. O Oda, até em uma jogada narrativa, deixa isso nas entrelinhas. Notem o seguinte: duas raças em evidência aguardam o retorno das figuras do Sol. Os Lunarianos esperam pelo Joy Boy e os Bucaneiros esperavam pelo Nika. Ora, se os Bucaneiros não conhecem Joy Boy, ou por ele não esperavam, é porque nunca tiveram contato com o Joy Boy em si. Sua relação e suas raízes estão em Nika, Nika que vem antes do Joy Boy. Ademais, temos uma ajuda interessante da história real e do nosso mundo, no qual Oda com certeza usou de base e pesquisou. Historicamente falando, os Bucaneiros foram um grupo específico de piratas considerados os primeiros piratas vindos do Caribe. Guarde muito bem a informação de que eles vieram do Caribe. Eles surgiram em meados do século XVII, principalmente, como eu já falei, nas ilhas do Caribe e na costa da América Central, em uma época em que as potências europeias disputavam territórios no chamado Novo Mundo. Com o tempo passaram a atacar navios espanhóis e assentamentos costeiros, tornando-se uma força temida na região, já que lutavam pela sua própria sobrevivência. Voltando para One Piece, a própria história por si só já é autoexplicativa. No mural é possível observar diversas embarcações, até mesmo presas aos prédios. Se sempre foi um mundo de grandes navegações e se existia desigualdade social a ponto de haver milhares e milhares de escravos, algum grupo com certeza tentava se rebelar e gerou essa determinação, a determinação pela liberdade. Existiam, com certeza, diversas raças no mundo, incluindo os gigantes ancestrais que desempenham um papel muito importante aqui, vamos falar deles mais à frente. Porém, teve uma raça em específico que guiou o mundo para o avanço e essa foi os Bucaneiros. Vegapunk acreditava na teoria da habilidade secreta dos Bucaneiros, só que em Egghead ele conseguiu ver com os próprios olhos. Ele sabia exatamente do que se tratava, principalmente por ser um estudioso do século perdido e saber sobre os três mundos, mas ele escolheu não falar o que era. Saturno pergunta a ele sobre essa habilidade e ele simplesmente escolheu chamar de amor. Só que essa resposta não foi exatamente para Saturno, foi pra gente. Kuma estava morto, sem consciência, sem coração, praticamente sem alma. Ele era uma casca vazia do que um dia já foi aquele homem. Só que foi quando a filha dele ficou em perigo e quando um certo alguém ativou o próprio coração para bater como tambores, ele veio voando o mundo inteiro, sem parar, ressuscitando com uma única missão: salvar a sua filha das mãos daquele demônio. Essa determinação foi tão poderosa, capaz de trazer um homem de volta à vida para dar liberdade a uma criança. Nós já vimos isso acontecer no arco de Wano, não é? Luffy, ou devo dizer o Nika. Enfim, uma das teorias mais antigas desse canal ressurgiu quando Vegapunk falou sobre a tal energia infinita. No dia 21 de janeiro de 2024, publicávamos aqui no canal o vídeo de review do capítulo 1104. Nesse capítulo contamos a origem dos poderes do amor, o poder de Kuma e da sua raça. Eu já acreditava naquela época que existia uma energia em todas as coisas e de que ela é a explicação do Haki também, que é traduzido literalmente para determinação. Para Kuma voltar dessa maneira, para mim, tinha a ver com a energia que existe em todas as coisas. Eu só não tinha encontrado esse nome ainda porque o Vegapunk não tinha falado na história, mas sempre acreditei nisso. Para minha alegria, ou para a alegria da minha ansiedade, o Oda deu o nome que eu precisava: as chamas. Onde é que eu quero chegar? A descoberta da chama e da energia infinita vem da morte e da ressurreição dos Bucaneiros. Eu não tô exagerando, você vai ficar tão maluco quanto eu quando pesquisei sobre isso.
Vamos observar com atenção o cenário inferior direito do mural. Nele, pessoas morrem, indo ao fundo das chamas. Assumimos isso devido à auréola nas suas cabeças, e perto do precipício algumas pessoas não tinham. Ao retornar do elevador, como quem literalmente volta do mundo dos mortos, por assim dizer, vemos fragmentos de chamas na palma de suas mãos. Fragmentos da chama, fragmentos das suas próprias almas. A habilidade que Vegapunk manteve em segredo. Saturno ficou completamente em choque em ver Kuma vivo. Ele sabia do potencial da sua habilidade, por isso, ele não queria apenas que Kuma fosse morto, ele intencionalmente pede a Vegapunk que apague a sua consciência antes da sua morte. Um homem sem memória e sem consciência perde sua cultura, sua identidade e a sua chama. Isso também fica evidente quando ele fala sobre Bonnie. Ainda posso ver Nika nela, mesmo a aparência de chapéu de palha não foi capaz de despertá-lo. Se você ainda não percebeu, eu vou exemplificar algo sobrenatural sobre essa energia em todo o mundo de One Piece. Uma pedra consegue se comunicar com um homem, tal qual um poneglyph conseguia passar uma mensagem para o Roger, a tal voz de todas as coisas. Um robô tem alma e pode até mesmo guardar dentro de si um pedaço da alma e da determinação de um homem que já morreu há séculos, o Joy Boy. E Mu pode até sentir a sua presença, é como se realmente fosse um pedaço da alma do Joy Boy ali. Agora vem algo que baseia isso tudo. Tanto Brook quanto Vegapunk provam que a alma e o mundo dos mortos são conceitos reais em One Piece. No capítulo 143, Brook diz o seguinte: existe uma quantidade quase infinita de uma poderosa energia que prende a minha alma, que deveria estar no mundo dos mortos, nesse momento. Quero que olhem essa imagem da alma do Brook fora do corpo dele, por um tempinho. Mas bom, por enquanto vamos seguir. No capítulo 1072, Vegapunk afirma o seguinte: quando um humano morre, ele perde 21 gramas de massa. Assumo que isso é a prova da existência da alma. Ele fala isso justamente pro Kuma. O que fez a fruta do Brook revivê-lo e o que mantém ele vivo é a energia infinita das emoções das pessoas que gostam das suas músicas. Ele escolhe essas palavras para fazer uma metáfora de como ele sente que ele se sente mais poderoso quando as pessoas gostam da sua música e como se mandassem energia para ele, por assim dizer. Esse poder aumenta com a vibração das pessoas. Algo interessante acontece com o Deus do Sol. Não é à toa que o Luffy sempre quis um músico no seu bando, não é à toa que o coração do Nika bate como um tambor, e não é à toa que nós, humanos, até no nosso mundo real, ficamos completamente empolgados a depender de como é a percussão de uma música. Já notaram como Oda enfatiza os raios latentes do Haki de Luffy quando ele assume a forma de Nika? Zunisha foi atraído até o Ano, e a sua alma queima e os olhos brilharam quando o coração de Luffy assume o som dos tambores. O mesmo acontece em Egghead, quando em mais de um capítulo Emmett desperta e se move com o Haki de Luffy, razão que também acredito ter trazido Kuma para junto de sua filha, além da determinação, é claro, de salvá-la. Mas sobre isso, não vou me aprofundar. Ora, vamos prestar atenção no que o próprio Vegapunk falou e o que acontece naquele mesmo arco de Egghead. Ele nunca conseguiu, em toda a sua vida, replicar o tipo de energia que existia no século perdido. Ele nunca conseguiu religar aquele robô. Mas parece que os tambores e a presença, o Haki do Luffy conseguiu fazer isso. Não é à toa que Egghead trouxe todo esse mistério sobre a energia, deu evidência aos tambores, os raios, o robô e por aí vai. Acho que de forma até poética, o Oda coloca aquela página dupla em que a Bonnie vê o Nika, o Kuma também o vê, e o Emmett, o robô, também o sente e começa a se mover. A descoberta de como manusear e como alcançar a chama primordial que existe em toda a Terra só foi possível quando os bucaneiros acessaram o mundo dos mortos e voltaram à vida com sua determinação, a determinação dos seus corações. Como isso aconteceu na prática, só o Oda vai mostrar num flashback. Mas cientificamente falando, até temos algo para explicar nesse vídeo. Como a ciência da época teria feito essa descoberta? Bom, eu acredito que foram os primeiros povos de asas do primeiro reino do mundo que o fizeram. Especificamente os Lunarianos, mas eu não vou me aprofundar nisso nesse momento. Seja quem foi o cientista, essa descoberta se deu graças ao fator de linhagem e à manipulação da mesma. Ora, isso não é novo em One Piece. Oda já trabalhou isso com Moria, com Jade, com Vegapunk. Personagens de raças com habilidades especiais também passaram por isso, como King, Kaido, Momonosuke e por fim, claro, o Kuma. Se Vegapunk reproduziu as chamas e a habilidade dos Lunarianos, não é difícil assumir que os antigos cientistas fizeram o mesmo, principalmente porque foi descoberta deles. E foi dessa descoberta que eles conseguiram extrair a chama que existia neles, nas demais pessoas e também na natureza, abastecendo e levando a tecnologia para milênios no futuro daquele momento.
Esse foi o primeiro reino, o Reino da Cruz. Calma, ainda não é hora, apenas guardem esse nome. Mas é claro, o Oda trabalhou muito mais o fogo, a natureza e o mundo dos mortos outras vezes, para vocês não acharem que é apenas viagem minha. Então vamos a uma bem pequena lista. As almas são muito poderosas. Brook revelou que foi o poder da sua alma que o manteve vivo. Como eu já falei para vocês, isso também vale para os homies da Big Mom. Através da Soru Soru no Mi, objetos inanimados ganham vida e são capazes de realizar funções vitais, como se mover, falar, entre outros processos biológicos. Assim como foi com um robô inanimado como Emmet. Os usuários da Soru Soru no Mi podem criar sóis em miniatura. Isso é muito interessante porque as almas se parecem até com o fogo. Lembra o que eu falei do Brook, da alma dele fora do corpo? Esse é o momento de lembrar dessa imagem. Eu gosto também da cena que a Madame Carmel usa da própria crença dos gigantes, mas acho que foi bem proposital do Oda, para fazer com que Prometheus fosse chamado Deus do Sol. Lilith afirmou que se houvesse uma chama eterna, eles poderiam criar o seu próprio Sol, referência direta ao que o Oda mostra nos capítulos depois, o Sol Proibido. Agora lembram-se da citação das 21 gramas de alma nos corpos dos seres vivos? Pois bem, como o próprio Vegapunk disse, isso é a prova da existência da alma e a sua relevância na vida. Vegapunk falou que não conseguiu recriar as Logia, da mesma forma que não conseguiu recriar a fonte de energia do gigante de ferro, já que as Logia são a manipulação perfeita, por assim dizer, das chamas. O usuário vira a própria natureza e consegue emanar aquilo que agora compõe o seu corpo infinitamente. Não é mistério falar que a espiritualidade também está associada a muitas coisas na natureza, em muitas crenças do nosso mundo. E Oda também até usou essa espécie de crença dentro do próprio mangá. Na antiga Xandia, eles acreditavam que os deuses governavam as forças naturais. As almas dos ancestrais residiam nas árvores brancas sagradas. E o que torna até um fato curioso essa cena é que a forma como ela explica como as almas dos guerreiros voltavam para as árvores é a mesma que funciona para as Akuma no Mi e o ciclo do demônio da fruta, que passa de corpo em corpo, de fruta em fruta. Por fim, Vegapunk teorizou que os usuários do poder são amaldiçoados pelo mar, a mãe natureza, demonstrando ainda mais conexão entre o sobrenatural e a natureza. Vocês acham que foi pouco ainda essa lista? Eu vou falar do próprio arco de Egghead. Vamos revisar juntos aqui a ordem das coisas. Oda sempre usa o macro da sua história, aquilo que ele quer contar no final dela, só que de forma em miniatura, no micro, por assim dizer, quando os arcos vão se passando. Acho que o mano lá do Narrativando pode explicar isso até bem melhor do que eu. Mas enfim, Vegapunk introduz a energia infinita. Vem então o comentário de que existia algo não palpável ou visível que gerava energia em Emmet. Luffy desperta com a sua fruta, a sua alma, Emmet, e tem até uma cena que parece flertar com a ideia de que a Mother Flame começa a queimar mais quando o Luffy se transforma. Então vemos o flashback do Kuma, bucaneiro usado de experimento. Depois de morto, mesmo assim Kuma revive e dispara viajando meio mundo por amor atrás da sua filha. E então aprendemos mais sobre o Deus do Sol e como ele moveu o coração da sua raça. Certo, então os seres humanos tinham agora acesso a uma energia infinita, uma chama inextinguível que tinha habilidades sobrenaturais. Vamos chamá-la de a Chama dos Homens. Mas claro, apesar da descoberta e do avanço, vocês acham mesmo que esse reino foi tão bonzinho assim? O Oda trabalha a industrialização forçada e a escravização nesses versos. Isso é muito sério. Os bucaneiros eram completamente subjugados, escravizados e mortos a fim de atender aos desejos dos homens gananciosos daquela época, ou de uma outra raça de asas. Enfim, vamos continuar. Essa chama, a descoberta do advento dessa energia, é chamada o Sol Proibido. Mas aqui nesse vídeo eu vou chamar carinhosamente de a Chama dos Homens, para ficar mais fácil de entender. Nisso, aqueles povos conseguiram até mesmo fazer com que todos os homens nascessem e pudessem aprender a despertar o domínio da sua própria chama, sua determinação e alma. A humanidade agora sabia o que era aquela energia que vinha de dentro para fora, o Haki. Talvez a forma como o Haki é trabalhada hoje não estava nos planos do Oda, dividida em 3 etapas e tão bem trabalhada como é nos arcos hoje em dia. Mas a manipulação da própria alma e da própria determinação já era uma ideia do Oda, sim, visto que ela aparece, o Haki do Rei aparece no primeiro capítulo do mangá. Também em Alabasta, bem no início do mangá, o sopro, que viria a ser o Haki do armamento usado por Zoro, aparece, e por fim em Skypiea, um arco seguinte, temos aquilo que seria posteriormente o Haki da observação. Eis então o Sol Proibido. Mas então por que diabos isso foi chamado de Sol Proibido? Ora, vejam só.
essa é a lista: destruição violenta que pode ter sido causada pela tecnologia, a morte da natureza, tendo sua energia extraída completamente, e a transgressão da própria vida, já que os homens acessavam o mundo dos mortos, bucaneiros, e impediam assim o ciclo natural da própria vida, claro, sendo usados pela cobiça dos outros homens. Os seres viventes que mantinham a harmonia do mundo, conhecidos como deuses, entre aspas, enfureceram-se, e a esse ponto dá até para dizer que com razão. Os escravos rezavam, e então o Deus do Sol apareceu. Mas entre o sofrimento dos escravos nasce alguém que dentro de si conseguiu herdar e unir toda a coragem, amor e determinação dos escravos, Nika, o Deus do Sol. A explicação da sua existência por si só já é belíssima. Eu gostaria de levá-los às águas do Caribe, para uma das lendas mais lindas que eu já ouvi em toda a minha vida, principalmente relacionado até à minha origem, e que One Piece me deu a honra de conhecer, porque talvez eu acho que eu morreria sem saber disso. A lenda do Joy Boy, o espírito de origem africana que representa o desejo humano da música. Esse espírito acompanhou as terríveis noites dos negreiros, mas com o som irresistível do seu tambor, fazia com que todos aqueles afligidos pela escravidão abandonassem as suas tristezas enquanto o espírito estivesse com eles. E esse espírito, a qual pouco se tem registro na história, além do livro A Enciclopédia das Coisas que Não Existem, guia o que é a lenda do Deus do Sol. Tambores, dança, liberdade, pessoas escravizadas sonhando em serem libertas. Isso é basicamente a lenda do Nika. E bom, não é à toa que Brook, o músico do nosso bando, é um negrão. Principalmente porque essa lenda do Joy Boy, ao que se acredita, foi através dele que vieram o ritmo do jazz e do blues, estilos de músicas advindos, é claro, de matriz africana. Porém, o Oda faz uma divisão aqui. Ele escolhe dar apenas o nome ao pirata do segundo mundo, o Joy Boy, que na verdade foi inspirado em outro rei, uma coincidência muito sensacional que vocês vão ver no segundo mundo, e a lenda propriamente dita para o Deus do Sol, o Nika. Voltando pro mangá, Vegapunk conseguiu recriar uma Akuma no Mi perfeita. Coitado, praticamente morreu sem saber disso, mas ele conseguiu. Ele tinha uma teoria sobre o passado que cai como uma luva para tudo que estamos trabalhando nesse vídeo. Ele basicamente resumiu tudo o que eu quero dizer de teoria até aqui. Então, eu vou parafrasear o defunto. As Akuma no Mi são o potencial da evolução humana. Os diversos caminhos do futuro da humanidade são essas habilidades. Por esse motivo, elas são antinaturais, odiadas pelo mar e por toda a natureza. Por isso, a própria existência sofre a punição dela. Os usuários dessa habilidade são seres vivendo em um mundo diferente das pessoas normais. Um mundo em que muitas pessoas desejaram. Quem disse que precisamos pensar se deuses existem ou não? Some isso, essa fala, a tudo que eu teorizei e BUM! Tudo se encaixa. A chama dos homens provém da energia infinita do mundo dos mortos e da sua própria chama, descoberta na ressurreição dos bucaneiros. A manipulação da própria alma dos vivos e dos mortos, a quebra do ciclo de vida e morte através da determinação dos homens. É por isso que ela é antinatural e uma transgressão à natureza. Com Nika acontece o mesmo. É por isso que o Luffy assume uma forma branca e o seu corpo é completamente livre. E ele pode manipular tudo ao seu redor, controlar o ambiente, por exemplo, tal qual a Toon Force, como muitos falaram na época. Perceba os cabelos do Luffy, a fumaça no seu corpo, tudo isso é desenhado exatamente nos mesmos padrões das almas de One Piece. Novamente, lembre-se do Brook e das imagens que eu passei para vocês. Todos eles no fim se parecem com chamas. O mesmo serve para as Akuma no Mi míticas e também quando despertam, atingindo o auge do seu poder com a fumaça e os cabelos como chamas. Dá para ver isso, por exemplo, no Kaido, na Yamato e no Luffy. Eu acredito que esse tipo de desenho é proposital. E o Luffy, nessa forma, se você nunca pensou sobre isso, ele fica praticamente parecendo uma alma penada. E é até poético se você parar para pensar que quando Zunisha escutou os tambores do seu coração, ele lembrou da presença do seu antigo amigo. Veja bem, já pararam para pensar que a Ito Ito no Mi, a fruta do Nika, é a fruta de um homem? É literalmente a fruta de um homem que existe e insiste em viver, passando seu coração, literalmente o seu coração, através daquele que possua a fruta. Ora, ele não morreu até hoje, a sua fruta parecia até fugir, tal qual disseram os Gorosei. Através das rezas, do desejo, da ambição, o Deus do Sol aparece. Ok, acho que todos entenderam isso até aqui. Mas qual a relação entre Nika e o Sol? Por que o Deus do Sol? Bom, dada a tradução, podemos ver
que os deuses citados não têm aspas, apenas o Deus do Sol. Acredito que propositalmente. Esse guerreiro foi chamado de Deus do Sol graças a algo crucial. Ele uniu o desejo de todos os escravos, toda a chama daqueles homens e lutou por eles, o guerreiro da libertação. Assim como o Vegapunk disse, quem disse que precisamos pensar se existem deuses ou não? A fala do Vegapunk é perfeita aqui. Se a chama dos homens criou o Sol proibido e se um homem lutou por eles até a sua morte, ora, ele não seria chamado o Deus do Sol? É por esse motivo que eu acredito que o Oda escolheu o nome Deus do Sol. Até mesmo nos rascunhos antigos dele, quanto mais Luffy ria, mais se empolgava, mais sua alma vibrava e mais forte ele ficava. Essa era a ideia principal do Oda pro Gear 5 nesses rascunhos. Inclusive, a forma do Luffy seria gigante permanentemente. Calma, a gente vai conversar sobre isso depois. Existem várias pesquisas históricas que ele fez para referências na história dele. Vocês verão isso ao decorrer do vídeo. Mas aqui a escolha é o homem que lutou usando a chama humana para salvá-los. O guerreiro da libertação que lutou por eles. Lembram quando eu citei que o Luffy, ao se transformar no Nika, constantemente emana raios de Haki para todo lado, além da presença ficar tão absurda que todos conseguem senti-lo com facilidade lá em Onigashima, por exemplo? Ou como Zunisha e Emmet sentiram, com os olhos brilhando e o coração chegando a bater mais forte? No caso do Emmet não, porque tem coração, né? Eu adoraria saber fazer a risada do Brook agora, vou ficar devendo essa. Pois bem, a razão é a seguinte. O Deus do Sol uniu os homens. Ele era um gigante que usava um chapéu de palha. Dados os rascunhos prévios do Oda, como eu já falei, ele teria essa forma permanente de gigante. Porém, isso foi mudado porque... Não. Pera. A gente conversa isso no segundo mundo, tá? Deixa isso aí guardado por enquanto. Bom, agora os escravos e todas as raças tinham um guerreiro para libertá-los. E Nika, com certeza, conseguiu libertar eles. Pelo menos parcialmente. Sem contexto nenhum, eu vou soltar essa e depois vocês me cobrem. Foram feitos chapéus de palha para esses escravos, os que viajavam dentro dos navios para serem usados tanto nos experimentos quanto no trabalho forçado. O chapéu de palha é um símbolo, ele protegia aqueles homens do sol, uma ironia poética para isso, mas também era um símbolo de liberdade. Sim, eu vou soltar essa sem nenhum contexto, me cobrem no futuro. Enfim, continuando, foi nesse momento em que os escravos adoraram Nika como um deus, e também os gigantes, afinal ele era um. Mas é claro que a vida desse homem, pelo contexto de ser o deus do sol proibido, era por si só um pecado. Nika não queria só a liberdade dos homens, ele queria a harmonia entre as chamas e a natureza. Ele queria que os homens avançassem para o futuro, mas que não transgredissem a terra. Descobrimos recentemente que há quem diga que Nika era um guerreiro que traria o caos, e há quem diga que ele era um pacificador. E eu acredito nesse caso que Nika era a paz e Joy Boy era a guerra. Esse sonho também se torna o sonho dos bucaneiros. Afinal, Kuma aprendeu a ser gentil como ninguém mais no mundo e foi até nomeado pacifista quando foi usado pelo governo mundial. Mas os humanos gananciosos e os lunarianos ainda queriam mais. Então vem a chama infernal. Nika, o Haki, a voz de todas as coisas, tudo isso nasce da chama da terra e dos homens, das suas próprias almas e das almas do mundo dos mortos. Mas as Akuma no Mi têm uma origem bem diferente. E é este o momento que falamos sobre o reino do primeiro mundo, o reino da cruz e a fúria da natureza, a fúria da serpente. O deus da terra enfureceu-se e junto com a serpente das chamas ardentes envolveu o mundo em morte e em escuridão. Pra quem é antigo nesse canal aqui já sabe muito bem o quanto a gente falava nessa serpente. A esse ponto eu nunca pensei que essa teoria se tornaria realidade, eu achava ela viagem demais para se concretizar. Então ok, o deus serpente existe. A serpente não é só um ser colossal que fez parte do primeiro mundo, ela é talvez a ideia mais antiga do Oda. Ela está no início da história, no meio, vai estar no final e até mesmo na assinatura do autor. Junto também, é claro, com as Akuma no Mi. Eu diria até que essa parte do vídeo, pra quem é bem antigo aqui no canal, é quase uma carta de amor aos velhos tempos do canal Supernova. Vamos lá. Antes de mais nada, precisamos voltar no tempo até o dia 5 de julho de 2007, quando nesse dia era publicado o volume 7 do mangá de One Piece. Nele existiu uma pergunta em um SBS que é o meu momento favorito do Oda. O leitor perguntou o seguinte: por que a sobrancelha do Sanji é enrolada no final? Por favor, me dê uma resposta real. E então o Oda responde: prestem muita atenção nas palavras do Oda. Ei, você, sente ali mesmo. Agora me escute. Todos vivem em círculo. O sol, a lua e a terra dão voltas. E se a terra de repente parasse de girar?
Seria um desastre, maremotos em todos os lugares. Agora, lembrem-se da sobrancelha do Sanji. Lembrem-se que ela é a síntese de toda essa energia. Reflita sobre isso. Pode ir embora. A sobrancelha do Sanji é a síntese de toda essa energia? Bom, na assinatura do Oda, nas Akuma no Mi, nos Vinsmoke, no mapa do mundo, em quase todos os lugares tem uma referência a algo enrolado. Se eu procurar isso em todos os pontos de One Piece, vai levar incontáveis horas e o vídeo já tá bem longo até esse ponto. Mas esse símbolo tá desde o início e seguirá até o fim do mundo. A resposta desse mistério é Ouroboros. Para quem não conhece, Ouroboros é uma das formas mais antigas da humanidade de desenhar e representar o ciclo infinito da vida e o seu renascimento. Uma serpente em um formato circular que morde a própria cauda. Inclusive aquele símbolo que parece um 8 deitado surge do Ouroboros. Um exemplo é a mitologia nórdica, mitologia que inspira Elbaf. Eles criaram um ser mitológico chamado Jormungandr. Ele era um ser colossal, uma serpente que abraçava o mundo inteiro segurando a própria cauda com a boca. No dia que ela se libertar, então o mundo será destruído no Ragnarok. Ragnarok que nada mais é do que o fim do mundo, mas também é o renascimento de uma nova era, um novo mundo. Se achar interessante, procure por Ouroboros pela internet, você vai se surpreender. Mas enfim, só existe uma coisa que não podemos ferir, e essa é a serpente vermelha que circunda Até um detalhe interessante, no mural existem várias sombras e seres esquisitos, que não são humanos nem das raças que conhecemos. As duas sombras maiores, canto esquerdo e acima da árvore. Elas são escritas e desenhadas com a tinta preta, mas a serpente tem uma coloração cinza, coloração que geralmente é associada ao vermelho dentro de One Piece também. Faz 20 anos desde essa citação que eu fiz, lá em Little Garden, e o Pequeno Jardim, além de anunciar Elbaf, trouxe a primeira citação à serpente. Além do mais, hoje, levando em consideração a sabedoria dos gigantes sobre a história em Harley e o mural, podemos praticamente afirmar que eles falavam de uma serpente presa circundando o mundo literalmente, e não só uma metáfora para Red Line. Onde eu quero chegar? Pois bem, foi através dela que as Akuma no Mi puderam existir. Sim, da serpente. Observe o mural. Nos galhos da árvore podemos ver as Akuma no Mi, e nela tem os mesmos desenhos encontrados no corpo do monstro, a grande listra e o X. Se no mundo existem seres com tamanha presença e energia, a exemplo Poseidon ou os Reis dos Mares, imagine então um monstro tão grande capaz de circundar o mundo inteiro. Ser que, além de estar desenhado no mural, consegue emanar chamas com a própria boca, e ora, isso também está descrito na própria poesia. Existe uma razão pela qual é dada a ênfase nas chamas ardentes. Recapitulando, acessando o mundo dos mortos através do DNA dos bucaneiros, os humanos alcançaram a descoberta das chamas, da determinação e da manipulação das próprias almas. Tudo que Vegapunk reproduz vem da descoberta do passado. Isso inclui o fator linhagem, que veio a culminar na fruta do dragão serpente Momonosuke. Numa mistura entre sobrenatural e ciência, o Oda faz o clichê dos poderes do Shonen virar um grande mistério desmembrado por toda a sua obra. Lembra que eu falei do Oda colocar o macro da história de One Piece virar micro em pequenos momentos da obra? Pois bem, tudo começa em 1996, quando Romance Dawn é enviado para Shonen Jump, porém o Oda manda para a revista errada. Sai na revista Novos Artistas da Jump e não na revista que alcançava o grande público, a publicação geral da Shonen Jump. Você praticamente não encontra mais essa versão na internet, a única maneira é usando sites de banco de dados. Inclusive, por curiosidade, eu vou deixar o link para vocês nos comentários para vocês acessarem e lerem Romance Dawn se quiserem. Você deve estar até confuso em eu dizer isso, porque você já leu Romance Dawn com facilidade, mas são dois Romance Dawns diferentes, por isso que eu falei a versão. Nessa versão existe Shanks. Ela é a mais próxima versão do que acontece no primeiro capítulo em One Piece. Mais detalhes dela eu comento depois. Luffy come uma fruta lendária, diferente da forma tradicional das Akuma no Mi, o desenho era bem diferente. É dita que ela foi roubada por um navio inimigo, exatamente como o primeiro capítulo e como vimos recentemente o Shanks roubando ela, mas a aparência da fruta é diferente. Ela parece ter um tipo de escama, algo como um peixe. Não seria uma serpente marinha? Enfim, então meses depois, em setembro de 1996 do mesmo ano, junto com outros one-shots, posteriormente conhecidos no compilado de histórias Wanted, Oda publica a segunda versão de Romance Dawn, essa que é bem diferente. Luffy come a fruta lendária das mãos do Garp, o seu avô era um pirata, e diz que a fruta valia 5 bilhões de berries. O Garp fala pro Luffy que a fruta que ele acabou de comer vale 5 bilhões de berries. A ideia era Luffy já começar com esse poder lendário dentro dele, mas ficou de lado. O enredo muda
Romance dá uma descartado, One Piece começa em 1997, ano depois. Inclusive, essa é pra você aí desavisado que achava que a fruta do Luffy ser lendária foi inventada só no arco de Wano pra frente. Agora vamos ver o capítulo 1. Luffy come a fruta por acidente, no dia seguinte chega até um vendedor de peixes e diz: desde que eu comi essa fruta, eu fico bem mais feliz, e estica a boca dele. Entre desventuras do destino, ele cai no mar, e um monstro serpente o ataca. Então Shanks, usando o Haki do Rei, no capítulo 1, pela primeira vez, ele afasta o monstro. Ele usou da própria alma a chama dos homens para afastar aquele. Luffy posteriormente derrota esse monstro por conta própria e sai na sua jornada. Eu gostaria de citar que dragões e serpentes, e como eles são sempre retratados no mangá, é como uma imagem de como se eles fossem inimigos. E eu até queria entrar em mais detalhes, mas como eu já falei, esse vídeo vai ficar enorme se eu for falar todas as vezes que aparece isso na história. Mas eu vou pular um pouco mais pra frente já pro arco de Wano, pra até um momento que vocês lembram com mais facilidade do mangá. Orochi e Kaido já são suficientes aqui. Orochi, Yamata no Orochi, que nada mais é do que uma hidra, e Kaido, que é um dragão serpente. Bom, qual era a trama do arco de Wano? Luffy aprender a dominar completamente o Haki do armamento avançado e também o Haki do Rei avançado, para poder, com esses poderes, vencer o dragão serpente lendário, que era o Kaido. Ferir o Kaido não só as suas escamas de dragão, como até mesmo a sua alma. Bom, isso não foi suficiente e o próprio Deus do Sol desperta e finalmente, em forma de serpente, Kaido é derrotado quando pergunta o que o Luffy quer pro mundo que ele quer viver. E sem mais nem menos, Luffy derrota Kaido, usando seu Haki do Rei avançado, raios de Haki voam para todo lado no seu ataque, o Bajrangigan, e o Kaido é jogado com muita violência dentro da terra, nesse formato aqui. Olha como é que o Oda desenhou. Pois é, mais uma vez o símbolo enrolado aparece. Por alguma razão, One Piece sempre flertou com dragões e serpentes serem inimigos ou imagens a serem negadas. Eu já falei sobre isso aqui. Quando não é isso, eles são seres que geralmente são domados por alguém que comanda eles com um Haki. Veja, é o próprio exemplo dos Reis dos Mares. E observe uma coisa, o Oda, quando coloca o Luffy na Ilha das Mulheres, ele enfrenta as duas princesas que tinham a fruta de serpente e a própria Boa Hancock, que é a Hebi-Hime, a princesa serpente. Quando o Luffy coloca o seu Haki do Rei pra fora, é o momento em que todas na ilha começam a olhar pro Luffy diferente, e é o momento que a própria paixão da Boa Hancock começa. Curioso, né? Guarda isso aí. Mas para todos os efeitos, até mesmo os Tenryubitos, que em tradução literal tem seu nome para o povo do dragão celestial, eles têm a aversão à imagem da serpente, assim como tudo que um dia já se opôs a esses malditos homens. O reino que existiu naquelas eras cometeu um grande pecado. Se aproveitaram das chamas da serpente, até aquele momento o deus do mar, para através do seu próprio corpo serem capazes de se tornar deuses como era considerada a serpente. Como eu disse, os padrões de desenho do corpo da serpente são iguais aos frutos na árvore. A serpente marinha, além de grande, com aquela listra no seu corpo, também tem vários X, que são desenhados de forma não uniforme e que parece com o padrão de desenho das cicatrizes no mundo de One Piece. Eu sei que você vai achar que eu tô exagerando, mas dá uma reparada nisso. Mesmo em ataques perfurantes em círculo, punho pegando fogo, que foi o caso do Akainu atacando o Luffy, médicos como o Law fazem uma cicatriz com um X. Tudo bem, não foi o Law exatamente que fez a cicatriz, mas você entendeu o que eu quis dizer. Nas baleias que batem a cabeça na Red Line também é um X, na própria Laboon. O padrão de desenho do Oda é mais ou menos esse. Isso pra mim é um indício de que foram feitas diversas cirurgias no corpo dessa serpente, ferindo seu corpo para extrair dela o seu DNA e a sua chama, assim como foi feito com os bucaneiros, para conseguir a habilidade de acessar o mundo dos mortos. E foi com o seu DNA que deram origem, então, aos desejos daqueles humanos. Aquele ser conseguia, tão poderosa que conseguia dar habilidades sobrenaturais aos humanos conforme eles quisessem. As frutas, então, viram receptáculos da alma da serpente, pequenos fragmentos dela. Ora, se o deus da terra, junto com a serpente, causou destruição ou a retaliação daquele mundo, por que não vemos a serpente livre no mar por aí? Ora, um ser daquele tamanho era para ser visível facilmente, concorda? Pois é, todos vivem em círculo, o sol e a lua dão voltas. E se a terra de repente parar de girar? Seria um desastre, não é? Maremoto em lugares. O deus da terra enfureceu-se e, junto com a serpente das chamas ardentes, envolveu o mundo em morte e escuridão. A morte, dentro desse mangá, nesse período, é a primeira inundação, o maremoto, o cataclisma, enfim, que aconteceu e que levou esse primeiro mundo, como foi afirmado por Vegapunk. Mas a quebra do ciclo dos círculos causaria a escuridão, concorda? Já que a lua e o sol seriam escondidos pelas nuvens da tempestade. Eu vou trazer algo interessante aqui para você. Há de se concordar
que as raças que viviam na Lua, os anjos, viviam em prosperidade há mais ou menos 1100 anos atrás, ou até antes disso, antes mesmo, bem antes do século perdido. Isso porque há mais ou menos 1100 anos atrás era quando Shandora era próspera e Birka existia na Lua. As raças só descem de fato para Shandora 1100 anos atrás. Só que, como eu disse, uma raça desce primeiro. Essa raça com certeza era um Lunariano. Tem um símbolo de sol ao seu lado que eu vou explorar melhor no segundo vídeo, mas os Lunarianos vieram à Terra primeiro e as outras raças só vieram depois, quando a Lua já não podia mais ser habitada. Eu acredito que os homens de asas na Lua sonharam com a chama infinita, o fragmento do Sol. É por isso que aquele desenho é exatamente igual como é a Mother Flame, por exemplo. Eles precisavam descobrir isso de alguma maneira, e foi através dos bucaneiros na Terra que os Lunarianos conseguiram esse feito. Os Lunarianos com certeza voltaram na Lua em outro momento para tentar experimentar isso no próprio reino deles, mas pelo visto não conseguiram e preferiram ficar no Mar Azul. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando o Enel tem um vislumbre de Birka com todo a Cidade da Lua, tem os mesmos símbolos do corpo da serpente, círculos, X e a listra. Mas então, o que os Lunarianos fizeram na Terra? Bom, eles foram os responsáveis pelo advento das chamas. Irônico que pensar que no futuro eles mesmos, como o Abel, o King, viraram experimentos de laboratório e replicados pelo Vegapunk. Enfim, eles viviam no topo da Red Line há muito tempo atrás, como afirmado por Barba Branca para Marco. Porém, tem uma mudança daí. No século perdido, Marijoize já existia. Depois do fim da guerra, os 20 reinos se mudam para Marijoize, onde já não vivia mais nenhum Lunariano. Então, o que teria acontecido no fim do primeiro mundo para que o mundo do segundo mundo se estabelecesse dessa maneira? No fim do primeiro mundo, a serpente que antes tinha provido as chamas para o avanço do primeiro pecado, a criação das Akuma no Mi, a tal chama infernal, foi traída pelos Lunarianos e pelos humanos, causando um desequilíbrio na natureza e causando praticamente uma devastação. Isso causou a guerra. O que eu quero dizer? Vamos reviver um vídeo nosso do passado. Assim como algumas das raças do mundo de One Piece têm aversão à cobra, ou a cobra tem que ser dominada de alguma maneira pela chama dos homens, perceba como algumas culturas do século perdido não necessariamente a odiavam. Na verdade, todos aqueles que guardam aquele símbolo de sol em suas culturas têm alguma relação interessante com um dragão ou com uma serpente. Quando a gente entra na Grand Line através da Reverse Mountain, tem 10 arcos esculpidos com uma serpente dragão gravada neles. Já falei sobre a citação de Dory e Brog aqui nesse vídeo. Qual era o nome mesmo do rei de Alabasta? Rei Cobra. Eu sei que muita gente desconsidera essa parte do palácio de Alabasta, o mausoléu, mas eu gosto de pensar que esse desenho lembra um pouquinho Apophis Apep, a serpente do caos da mitologia egípcia, por uma junção de outras tantas referências. Os Shandorianos, como eu já vinha citando, os povos de asas, confundiram a imagem do deus do sol com uma serpente. Essa é a parte mais importante, guarde isso. No desenho, lá das estruturas da lua, vistas por Enel, tem uma grande serpente, muito parecida até com os dos arcos da entrada da montanha reversa, emergindo de dentro da água. Como eu já falei, Boa Hancock é chamada a Princesa Serpente. Lá tem diversas esculturas de serpentes em toda a ilha. O Palácio Ryugu, lá na Ilha dos Tritões, também tem um grande dragão serpente em cima dele. E em Wano em si eu já falei das duas frutas de dragão que não saíam de lá, a fruta de Orochi e a fruta de Kaido. Eu trago então uma lenda do nosso mundo também. Existe uma lenda filipina muito interessante de uma serpente chamada Bakunawa. Eu sei, você já viu isso no nosso vídeo da serpente, mas é muito legal poder citar isso de novo tendo embasamento histórico agora. Bakunawa era uma serpente que naquele universo, de acordo com as lendas filipinas, devorou 6 das 7 luas existentes no mundo. Para impedir que Bakunawa devorasse a última lua, os antigos filipinos faziam barulhos com panelas e tambores para assustá-lo. Há até algumas crenças que acreditam que eles tocavam as músicas suaves e belas para tentar ludibriar a serpente e os guerreiros conseguirem afastá-la ou até tentar matá-la. Outros acreditavam até que Bakunawa posteriormente, preste muita atenção nisso, posteriormente, após morta, teria virado uma ilha flutuante e várias comunidades viviam sobre ela. Será que essa tal serpente que vivia no Mar Azul devorou as outras luas? Bom, eu não sei, mas uma coisa que me chamou a atenção é quando a gente volta ao arco de Skypiea, que tinha toda aquela confusão entre a adoração a Kashigami e ao deus do sol, e eu me lembro do seguinte: eu não falei pra vocês que Nika queria o equilíbrio entre a natureza e a chama que foi descoberta pelos homens, que deu origem aos seus poderes e que deu origem à energia que trouxe o mundo pra evolução? Ora, esse
era a face do deus do sol do equilíbrio. Era esse equilíbrio que Nika buscava. Isso representa uma meia-lua, mas calma, segura, eu não posso falar nisso ainda. É pro segundo vídeo. Mas eu só queria dizer que essa bola eu cantei. De qualquer maneira, você já se perguntou por que raios existe um sino dourado? Eu realmente deixei um espaço de alguns segundos no vídeo para você refletir o fato de por que existe um sino dourado. Será que é só pra lenda das almas serem atraídas até a ilha? As almas dos guerreiros que se perdiam nos mortos, principalmente levando em consideração a lenda de Bakunawa. A questão interessante aqui é que sobre Bakunawa tem uma outra lenda das Filipinas. Nessa mesma cultura, que também originou algumas coisas da ilha de Shandora e em Skypiea, tem uma história que é a lenda de Jaka-Linglan, a gente já falou aqui no canal. Essa lenda conta de um menino que se confunde e acaba caindo na boca de um grande dragão em forma de serpente. Ele achava que era uma caverna, entra na barriga da serpente e lá ele fica preso. Engraçado, isso aconteceu em Skypiea, né? E o Oda gosta muito da cultura indonésia, muito por conta de um rei que posteriormente vou citar no segundo vídeo, chamado Jayabaya. A parte interessante é que essa cena, essa lenda da Indonésia realmente existe dentro do arco de Skypiea, mas o que sempre me chamou mais atenção é o fato de que quando o Luffy vai sair de dentro de Nola, ele faz com que ela dê uma risada, ele faz cosquinha na cobra, a cobra começa a rir. Quando ela sorri, aparece curiosamente a onomatopeia Nika. Nola era descendente de Kashigami, que era considerado o antigo deus do sol para os remanescentes de Shandora que viviam em Skypiea. Eles confundiram o deus do sol com a serpente. Agora lembram-se que eu falei que o deus do sol queria o equilíbrio entre a serpente e o mundo? Pois bem, quando Nola sorri como Nika, ela volta à consciência, já que ela estava em coma praticamente por conta do ataque do Enel. Engraçado é que essa cena não é exatamente igual ao despertar do deus do sol de Luffy em Wano, a onomatopeia de silêncio desenhada da mesma maneira, a onomatopeia do Nika quando o Luffy sorri, toda essa junção de lendas aqui. Cara, sinceramente, vocês acham que isso é realmente à toa? Bom, a humanidade já não podia ter mais paz com aquela serpente, nem a humanidade, nem as demais raças que vieram das outras luas. Isso é assunto para o segundo vídeo. Mas nenhuma das raças poderiam mais ter essa paz. Antigamente, no Mar Azul, vivia a serpente, as primeiras raças originárias, como os gigantes ancestrais e outros seres colossais, como os próprios reis dos mares, mas era um mundo de Mar Azul, onde só tinham esses tipos de feras. Mas de qualquer maneira, os desenhos da lua deixam isso bem claro. E aquela criança com o sol do lado desce primeiro. A parte curiosa é que quando eu olhei há muito tempo aqui no canal já para esse desenho do que possivelmente, entre aspas, é um lunariano descendo da lua primeiro, do lado dele tem um sol. Você pode até nesse momento chegar pra mim e falar: ah, Léo, você tá forçando de novo que isso na cabeça dele é um chapéu de palha e isso do lado dele é um sol? Tá, tudo bem, no vídeo do Shiroda eu não detalhei tanto, mas dessa vez eu vou detalhar. Sabe essas 4 pontas que tem nesse sol, que parecem muito com a indicação de norte, sul, leste e oeste? Eu quero que você se atente a como elas são desenhadas. Vocês sabem muito bem que Shandora e a cultura de Skypiea foi criada e desenhada totalmente inspirada na cultura asteca. Até se você prestar atenção, esses desenhos na lua são desenhados exatamente como eram os desenhos encontrados pela arqueologia dos astecas. O Oda usa o mesmo tipo de desenho para representar aqui. Acontece que do lado desse garoto tem esse sol, né? E esses 4 pontos que parecem as rosas dos ventos. Mas e se eu te disser que esse aí, possivelmente, foi o homem que trouxe a descoberta do sol proibido? Se eu te falar que isso do lado dele é o sol proibido, sabe por quê? Sabe onde essas 4 pontas aparecem? No calendário asteca. Você tá vendo esse calendário? Tá vendo essa cara feia aí no meio? A cara feia que tá aí no meio é de Tonatiuh, o deus do quinto sol asteca. Tonatiuh só se torna o quinto deus por conta de que na era do quarto sol asteca, para os astecas, as eras do mundo se passaram por eras de sóis. O primeiro mundo, o segundo mundo, o terceiro mundo, o quarto mundo até o quinto. No quarto mundo existiam 2 deuses, Tezcatlipoca e Quetzalcoatl, e eles não se davam muito bem. Um era o deus do caos e o outro deus da harmonia. Para finalmente parar essa guerra estúpida e selar a paz, eles decidiram que os deuses menores poderiam se oferecer a chama primordial para assim se tornarem o deus do sol e o mundo ter um sol finalmente vivesse em paz, sem nenhum desses 2 deuses brigarem para assumir esse posto. 2 homens foram, um extremamente ganancioso e um deus que era muito humilde, que não se importava com coroa, nem com trono, nem com nada do gênero. Ele só queria realmente a harmonia. Na hora do vamos ver, por assim dizer, o deus ganancioso não teve muita coragem e não conseguiu concluir a missão.
ele não pulou na chama primordial, mas o deus a qual queria harmonia conseguiu. Esse deus, posteriormente, recebe o nome de Tonatiuh, o deus do sol. Duas faces, mais uma vez, ganância e harmonia, caos e harmonia. Isso é o tipo de filosofia que em todas as culturas do mundo e todas as religiões aceitam, que a justiça e o amor, a paz e a guerra, quando juntas, o verdadeiro equilíbrio. Oda usa isso aqui com maestria dentro da história. Essa história vai ser bem mais relevante para Joy Boy, mas aqui para Nika também se encaixa. Bom, depois de tanto contar lendas, esse que desceu primeiro com certeza era um Lunariano e ele tinha o sol proibido do seu lado. Os Lunarianos trouxeram toda essa descoberta. Mas, como eles não conseguiram manter a paz entre os seres que viviam no Mar Azul, todas as raças que vieram junto e o deus do mar naquela época, que era a serpente primordial, eles precisaram entrar em conflito. E isso, vocês sabem no que resultou. O deus da terra e a serpente se enfureceram e guerrearam contra todas as raças. Isso causou o extermínio dos bucaneiros, de maioria dos Lunarianos e de todas as outras raças raras que existiam, deixando apenas alguns remanescentes para o tempo atual, por exemplo. Nika, o guerreiro de libertação, tentou lutar pela harmonia, mas com certeza falhou. Só que a sua chama foi guardada dentro de uma fruta. O fragmento da sua alma ficou em uma fruta para que no futuro alguém herdasse a chama da liberdade. Mas tudo bem, eu ainda não contei exatamente por que essa serpente originou os Akuma no Mi, né? Toda essa história foi muito legal até aqui, mas... E aí? E o restante? Bom, é o seguinte, o reino daquele tempo, que foi estabelecido por aqueles homens, os Lunarianos e as demais raças que entraram em conflito contra a serpente, foi criado acima do corpo da serpente na Red Line, Mary Joyce, assim como a história de Bakunawa e a sua morte. Os Lunarianos criaram aquela terra próximo à árvore do sol, a árvore de Eva, com qual seus galhos vão até as raízes do mundo, iluminam curiosamente, produzem luz de um sol com a sua própria energia, até mesmo o mais profundo do mar, que é onde está a Ilha dos Tritões. Falando sobre a mitologia nórdica que origina a cultura de Elbaf, temos Jormungandr, que eu já citei aqui, que é uma serpente que circunda o mundo e segura a própria cauda. No dia que ela for libertada, o mundo entra no Ragnarok. Isso é a tal teoria da destruição da Red Line, e essa já está bem clara para vocês. Porém, existe outra lei no mundo nórdico, que é a serpente Nidhogg. É nesse ponto do vídeo que eu sei que você vai levar as mãos à cabeça. Nidhogg é uma criatura da mitologia nórdica, que eu já falei, descrita como um dragão ou serpente gigante que rói as raízes da árvore do mundo, Yggdrasil. Através de suas mordidas, ela leva o desequilíbrio do mundo dos mortos, apodrecendo pouco a pouco Yggdrasil, a árvore do mundo, até o dia do Ragnarok. Isso porque ela vive em Nastrond, eu não sei pronunciar isso direito, mas que é uma região muito profunda de Hel. Acontece que essa serpente, além de levar a podridão das almas de Hel pelos galhos de Yggdrasil, levando as almas dos mortos, ela tem um inimigo, um grande pássaro, uma águia gigante que vive nos galhos de Yggdrasil. O pássaro e a serpente se odeiam. Olhem o próprio mural do Oda. Da tecnologia que provém do advento da chama, também foi a mesma tecnologia usada para extrair a alma da serpente do corpo dela. Ela própria emerge de dentro da terra, de dentro das chamas, e ela briga justamente com um demônio de asas que está no topo da árvore. Eles brigam entre si com as suas chamas. Agora, vocês se lembram de Luffy enfrentando a serpente marinha no primeiro capítulo? Lembram-se de Luffy enfrentando a serpente dragão Kaido justamente no crânio de um gigante ancestral? Lembram-se de que o próprio Oda referenciou o Luffy atacando o Kaido como a mesma cena do primeiro capítulo? Qual o ataque que o Luffy usa no capítulo mesmo? O Haki, a determinação banhado em chamas, as chamas da sua própria alma. Um golpe chamado Red Rock. Se você não sabe o que é, faz o seguinte, pesquisa Rock Pássaro, veja por conta própria. Eu vou te dar 15 segundos do vídeo para isso. Pois é, impressionante, não é? Agora que vem a parte boa. Já se perguntou por que sempre que os usuários de Akuma no Mi, quando tocam as águas do mar ou são submergidos, eles ficam imóveis? A serpente está presa na Red Line, dentro do mar, enfraquecida. Se as Akuma no Mi são fragmentos de suas chamas ardentes, fragmentos da sua alma, os pequenos receptáculos, os usuários das frutas, também sofrem da mesma maldição. Ora, o que mais no mundo pode ferir uma Logia ou um usuário de Akuma no Mi? O Haki, a chama natural da natureza dos homens. A chama que se rebela contra as chamas ardentes da serpente. Eu pergunto a vocês, Oda é um psicopata? O Haki pode não ter sido concebido como nos moldes que temos hoje no mangá,
mas existe desde o primeiro capítulo, quando, por exemplo, Shanks afugenta a serpente do mar, que quase matou o Deus do Sol que estava prestes a se afogar. O evento da prisão da serpente, quando ela é vencida pelo demônio pássaro e pelo reino daqueles povos da época, trouxe o cataclisma para o mundo, o primeiro dilúvio, a primeira tempestade. O reino da cruz, como eu gosto de chamar, feito pelos homens, originou acima do centro do mundo Mary Joyce. Mary Joyce pode ser traduzido como Alegria de Maria. O Joyce, pelo nome Mary Joyce, como soa parecido com Joy, pode ser realmente Alegria de Maria. O mesmo aconteceu com Laughtale, por exemplo, que era Araftel e virou Laughtale. Para todos os efeitos, eu tô apenas criando um nome para ser parecido com o que é. A serpente por si só, naquele mundo, onde só existia praticamente mar e algumas pequenas faixas de terra, era praticamente como a mãe natureza, posteriormente chamada Diabo do Mar, como descrito no capítulo 19. Os povos naquele tempo, depois da descoberta da chama, que foi o que trouxe a tecnologia para eles, que foi a arma que eles puderam usar para tentar se rebelar contra a serpente, depois da falha de Nika em trazer a harmonia, mesmo cometendo esse pecado contra a natureza, e mesmo sabendo que poderiam buscar uma harmonia através do Deus do Sol, não conseguiram e aprisionaram a serpente. Os bucaneiros e as demais raças acabam indo viver no mar, livres entre muitas aspas, afinal o mundo ainda não era nem um pouco. A serpente fica presa dentro da Red Line, mordendo as raízes da árvore próxima a Mary Joyce, a árvore de Eva. Ela ainda assim passa fragmentos de suas chamas através dos galhos e das raízes, o que faz com que Mary Joyce sempre seja iluminada e acaba fazendo com que também a Ilha dos Tritões seja iluminada mesmo no fundo do mar. E como eu já disse, aqueles que trouxeram essas tecnologias para a Terra foram os Lunarianos. Eles criam o castelo e lá vi como foi descrito por Barba Branca. A parte interessante é que o desenho da história de capas do Enel já indicava que os Lunarianos vieram primeiro para o Mar Azul e que eles tentaram replicar o Sol Proibido, conseguiram, mas isso causou todo esse conflito. Mesmo saindo vitoriosos, ainda assim a Terra não era o lugar ideal para se viver, pelo menos não como era naqueles. O que torna para mim evidente também que os Lunarianos são os principais a terem conseguido dominar as chamas, e foram deles que vieram esse tipo de tecnologia e esse sonho por esse Sol Proibido, que foi descoberto através dos bucaneiros, são as próprias características dos corpos deles. Observem, homens com cabelos brancos, como os de Nika, essas asas negras que vão representar o pássaro que eu vou falar mais à frente, e a dominação completa das chamas, e o corpo que tem uma resistência sobre-humana por conta das chamas também, já que quando elas se apagam, eles perdem essa resistência. Isso indica que são uma raça que trabalhou até mesmo no próprio DNA a tecnologia que descobriram da manipulação das almas, do mundo dos mortos e da chama do Sol Proibido. Agora lembram-se das palavras do Oda? Tudo gira em círculos. Vamos fazer isso com o mural. Vindos da Lua, os povos de asas, os Lunarianos, descem à Terra após a descoberta do fogo. Na história de Capas do Enel, um homem desce primeiro e as outras 3 raças só descem depois, séculos à frente, como eu já disse. Haviam outras raças nesse mundo, como visto nos desenhos, e aqui, através dos bucaneiros, é a descoberta da origem da chama. Através desse conhecimento, o advento da chama e do haki, os povos são escravizados. Os Lunarianos, então, tendo posse das chamas, aprendendo a usá-las em si mesmos e na natureza para criar tecnologia, dizimam a Terra e trazem diversas tecnologias. Os prédios se parecem até mesmo os prédios de Birka, na Lua. E assim, posteriormente, usam o Deus do Mar e a sua energia natural, a mãe natureza do mundo azul, a serpente, para criar as Akuma no Mi. Ela então se enfurece junto ao Deus da Terra. Um cataclisma acontece e os Lunarianos e outras raças, como o Homem de Coroa visto aqui, sobre o qual vou falar depois, sobem ao topo da árvore. E então Oda usa a imagem de um grande gavião negro, que mais parece também um demônio, e que agora também pode emanar as mesmas chamas equivalente à serpente, lutam contra a serpente para vencê-la, assim como na lenda do Bakunawa e como já teorizávamos há muito tempo atrás. Então ela é selada, e assim como também na lenda do Bakunawa, a lenda da Jormungandr e a lenda da Nidhogg, ela é presa, cria-se então a Red Line. A partir disso, Mary Joyce passa a existir. E vocês já se perguntaram por que Nika aparece no momento da lua cheia sobre o ano? Pois bem, era um símbolo de que mesmo quando a ganância da lua estava sobre o céu, a ganância dos Lunarianos, Nika iria nascer e trazer a harmonia entre o Sol, a liberdade, determinação e harmonia, e a Lua, que é a ganância, a determinação e o caos. Um novo amanhecer. A neve se acabando e o calor do amanhecer se aproximando. Assim acaba o primeiro mundo. Os Lunarianos, no Reino da Cruz, viviam sob o topo do mundo, após a derrota e o aprisionamento da serpente. As raças oriundas do Mar Azul, libertos por Nika, viviam no mar, porém ainda presos sobre o jugo
de estar no mar sobrevivendo a todo custo. Então eles criam o seu desejo e a sua religião, esperando um dia o retorno do Deus do Sol para trazer um amanhecer completo para o mundo. O dia em que vai existir liberdade, harmonia e paz entre a natureza, a tecnologia, os homens e as almas. Esse é o motivo do símbolo do Sol. Esse é o motivo de parecer uma lua ou o próprio Sol e 7 luas ao redor. Os bucaneiros aguardam isso. Até mesmo o Kuma é chamado de O Gentil Kuma, e posteriormente, até mesmo quando usado como material científico e cobaia, ele é chamado pacifista. O primeiro Nika, o guerreiro de libertação, é a face pacífica de um deus do sol. Ele foi o primeiro deus, aquele que tentou trazer a harmonia. Seu símbolo então ficou vivo, a união entre o sol e a cruz daquele antigo reino. Ainda é nebuloso dizer se os cientistas de várias partes do mundo possuíam o mesmo conhecimento para a tecnologia. Ainda faltam algumas informações, coisa que a gente só vai ver num flashback. Mas o que fica claro e é possível crer é que nesse período foram os Lunarianos que dominaram tudo com a sua tecnologia vinda da Lua, quase destruindo a mãe natureza. Esse é o símbolo da cruz daquele reino. Esse é o símbolo do governo mundial. Essa é a cruz encontrada na Câmara do Chapéu de Palha Gigante. Essa é a cruz que está na roupa de Horus. Os homens tomaram para si o reino que era dos Lunarianos. Um golpe. Porém nasce um homem que herda toda a chama do Nika, um anseio por liberdade e a vontade de fazer o mundo um lugar completamente livre para todos. Porém, diferente do Nika, ele não acreditava que seria pela harmonia, e sim pela guerra. A face do deus do sol do caos. O homem que acreditava que a total liberdade e anarquia seria a resposta para a liberdade e para um novo amanhecer. Esse homem era Joy Boy, o primeiro pirata. Vejo vocês no segundo mundo. Até mais.